Com alegria e otimismo, novamente aqui nós nos encontramos, diretamente no estúdio e ao vivo, no estúdio da TV Primer, também conhecido como TV São José, para levar a todas e todos os telespectadoras e telespectadores a mensagem de vida, otimismo e esperança sob o patrocínio de Carioca Calçados. E você mesmo já deverá ter percebido como os dias, as semanas vão passando, sem dúvida nenhuma, e já estamos no 7º dia deste novo ano. E nós, graças a Deus, com vida, com saúde. Mas quantas pessoas, nesse momento que nós estamos aqui em sintonia e levando essa mensagem, quantos que se encontram desanimados, enfermos, tristes, chateados da vida, por causa de um parente que partiu desta vida, outro parente que está ali enfermo. E quantas pessoas que realmente se encontram nos seus lares, nos seus apartamentos, enfermos. E quantos que tiveram, porque a situação se agravou, tiveram que ser levados para o hospital. E quantos outros até nas UTIs, e ainda mais. E algumas, ou quantas pessoas que partiram para a casa eterna do Pai. E algumas pessoas até bastante jovens, adolescentes e mesmo crianças. E então, nós todos temos que cuidar da nossa vida e da nossa saúde. Em cuidando da nossa vida e da nossa saúde, nós estaremos também cuidando da vida e da saúde de nossos semelhantes. E estamos ainda no início do novo ano, e que as bênçãos da Trindade Santa, procuremos nos colocar sempre com muita simplicidade, muita humildade, sob o olhar e a proteção da Santíssima Trindade. E quantos que já estão começando colégio, mesmo escolas, começando o seu período escolar, e é bom que sempre nós nos lembremos, também nós adultos, de pedir as luzes do Divino Espírito Santo. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é o Espírito do amor, o Espírito da luz. Há uma oração muito bonita que nós rezamos sempre: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e dos vossos fiéis acendei-lhes o Espírito, o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor Deus, o Espírito Santo, e tudo será recriado, e renovareis a face da terra. Oremos e infundir, Senhor, como vos pedimos, instruísse os corações dos vossos fiéis com as luzes do Divino Espírito Santo, fazer que pelo mesmo Espírito apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. E também o Papa, atualmente Papa Francisco, mas todos os papas, desde quando foi fundado o apostolado da oração, nós sabemos que os membros do apostolado da oração, espalhados pelo mundo inteiro, muitas paróquias e comunidades, pequenas comunidades, têm também membros do apostolado da oração. São 47, 46, 48 milhões de membros do apostolado da oração. E o Papa, desde quando foi fundado lá na França pelos padres jesuítas, foi em 1844, na cidade de Ols, na paróquia lá da cidade de Ols, foi fundado então o apostolado da oração. E o Papa, então, sempre no início de cada mês, coloca uma intenção pela qual ele convida não somente os membros do apostolado da oração, mas
todos os cristãos. Cristãos são todos aqueles que seguem a mensagem de Cristo. E católicos, é bom essa distinção, católicos são todos aqueles que seguem a mensagem de Cristo e estão sob a coordenação do Papa, não atualmente o Papa Francisco, ao passo que os cristãos são todos que foram batizados, como os católicos também, e eles têm os seus chefes, os seus coordenadores da sua religião. A Igreja Católica, por exemplo, o Papa coordena no mundo inteiro todas as pessoas que são católicas. Então, se o Papa dá uma mensagem, no domingo seguinte, já em todas as igrejas, todos os lugares, e a própria TV, a própria rádio, vai anunciando essa mensagem do Papa. Então, atinge o mundo inteiro, os 5 continentes. E para esse mês agora de janeiro, veja só que intenção maravilhosa, porque nós todos temos o mesmo Deus, o mesmo Pai de todos. Mesmo que de uma religião e de outra, tudo isso. Aliás, eu sempre já tenho dito aqui também, eu tenho dito, não é a religião que salva a pessoa. Porque eu sou católico, porque eu sou de tal religião, eu vou me salvar, o outro não. Depende exatamente da sua consciência, depende do seu amor para com Deus e do seu amor para com seus semelhantes. O que é que Cristo disse? Os 10 mandamentos que Deus deixou lá para Moisés no Monte Sinai, o que é que Jesus Cristo disse? Ele se resume, os 10 se resume em quantos? O que é que Cristo diz? Em 2. 2. Amar a Deus e amar os seus semelhantes. Então, a intenção pelo Papa, então, rezemos nesse mês de janeiro, para que o Senhor Deus e Jesus nos conceda a graça de viver em plena fraternidade, em plena união, em plena sintonia com quem? Com as irmãs e os irmãos de outras religiões, de todas as demais religiões, rezando uns, orando uns pelos outros, abertos a todas as religiões. Então, formamos esta unidade. Nós sabemos que qualquer pessoa pode fundar uma religião. E eu tenho dito, não é a religião, que repito novamente, não é a religião que salva a pessoa. Em todas as religiões há pessoas maravilhosas, mas há pessoas que não valem nada. São escândalo, até prejudicam a religião pelo mau exemplo. Eu sei disso. Eu sou padre, com a graça de Deus, 60 anos. Então, já trabalhei em muitas paróquias, mas 51 anos aqui na Grande Florianópolis. Programa de rádio há 50 anos. Programa na TV, 17 anos já que eu estou aqui na TV Primer, TV São José. E a vida vai amontoando muita experiência na vida da gente, pela viagem, pelo trabalho apostólico, pelos contatos. Eu tive contato já com todo tipo de pessoa. Eu nunca fiz distinção de pessoas. Aliás, o meu melhor amigo, quando eu era um garoto que ia na escola, era uma pessoa de uma outra religião. Heinz Morauer, que já está no céu, sem dúvida nenhuma. Então, estudei na Federal aqui durante um ano, com uma turma grande, eram 42 do 4º ano de filosofia, e porque na época que eu fiz a filosofia eram só 3 anos, depois o MEC, o Ministério da Saúde, acrescentou mais um ano, que achei maravilhoso, e então eu fiz aqui na Federal 3 pastores
de outras religiões. Eu me dava maravilhosamente bem. Até havia um pastor, coitado, era muito fraco na sua inteligência, não acompanhava as matérias. Então, no trabalho de equipe, a turma toda eram 47, e ninguém gostava de fazer trabalho de equipe com aquele pastor, como que rejeitava, coitado daquele pastor. O que é que eu fazia? Vem cá, faz parte aqui da nossa equipe. Às vezes eu fazia coisa que até nem era bem certo, mas que muitos fizeram. A gente em equipe, o coitado, ficava ali um pouco rejeitado. Eu, no final, assina aqui também o seu nome, né? Ele não participou, mas era também uma caridade que a gente estava fazendo, e a equipe aceitava, a equipe tal, né? Então, são caridades, são gestos. Então, nunca tive problema com nenhuma pessoa de outra religião. E quantos de outra religião? Aliás, quando era reitor da catedral, posso contar, vieram três moças, moças tal, Padre Pedro, nós queremos passar para a religião católica. Mas por quê? Porque o nosso pastor que veio agora é uma pessoa já mais de idade, é muito impositiva e tal, e nós não aceitamos a ideia dele e tal, não sei o quê. Ele devia ser mais acolhedor, tudo isso, tal, isso, aquilo. Eu não aceitei. Eu disse com jeito, não. Pastor, daqui a uns anos vai embora, vai adiante, continue na religião, tudo isso. Não por causa do pastor. Então, eu convenci, eu não disse. Tem pastores que, infelizmente, não, porque se você não passar para a minha religião, você vai se condenar, você vai para o inferno. Bobajada! Ora, se Deus vai botar alguém para o inferno porque não passou para aquela religião fundada por aquele pastorzinho. Desculpe, tem pastores maravilhosos que estudaram filosofia, estudaram teologia, que entendem sobre religião, sobre teologia, sobre Deus, maravilhosamente bem. Vamos dar o respeito. Devemos respeitar todas as pessoas, seja de que religião for. Como eu disse antes, há na Igreja Católica católicos que não valem nada. São vagabundos, são mulherengãos, são passadores de cheque sem fundo, são velhacos, são puteiros. Desculpe a expressão, a verdade tem que ser dita. Desculpe, eu digo a verdade. E você conhece diversos deles. E no final, mas eu sou católico, e daí? Você dá um bom exemplo, nem dá um bom exemplo para os filhos. Depois se queixa que os filhos estão assim. E onde é que está seu exemplo? Bem, tá bom, desculpe. Desculpe a minha colocação, tá. Mas então aqui o Papa pede que rezemos por todas as pessoas, né? E os santos de hoje, São Raimundo de Peñaforte, São Luciano, mártir, Santa Lindalva, vejam, você conhece pessoa de nome, talvez até tem pessoas agora aqui, acompanhando esse programa, com o nome de Lindalva. Eu conheço mais de uma. Nome bonito, aliás, todos os nomes são bonitos. Lindalva Justo de Oliveira. Oliveira também pode ser santo, por que não? Qualquer pessoa pode ser santo. Está aqui quantas passagens. Cristo, Deus dizendo, sede santos, porque eu, vosso Pai, sou santo. E, aliás, se você abrir a Bíblia Sagrada, Apocalipse, capítulo 22, versículo 11, já encontrei. Capítulo 22, versículo 11. O que é que diz? Veja, pode abrir a sua Bíblia lá e tal, né? Diz o seguinte, né? O que pratica a justiça, continue sendo justo, continue praticando a justiça.
quem é santo, o santo santifique-se ainda mais. Ou seja, se você tem um coração bom, tem que ser melhor ainda, vai melhorando. Assim como o estudante que luta, se esforça para e tal, ser o melhor dos alunos. Eu sei, eu tenho muitos sobrinhos e sobrinhas, netos e bisnetos, estudando em diversas áreas. Semana passada ainda uma pessoa, um sobrinho meu, o pai todo orgulhoso, a filha fazendo medicina. Eu tenho, aliás, diversas sobrinhas e sobrinhos estudando medicina, outros pilotos e tal. Bem, eu sempre incentivei todo mundo estude, não somente os sobrinhos, netos. E o pai todo orgulhoso, tio, eu vou mandar nota da minha filha, que notas maravilhosas da medicina que ela está tirando e tal, né? Claro, ninguém ganha tudo do céu gratuitamente. Deus nos dá muita coisa gratuitamente e nós nem sempre somos reconhecidos. Aliás, domingo foi o dia da gratidão, o dia do reconhecimento. E quantas pessoas que não reconhecem todo o bem que os pais fizeram e que estão fazendo. Quantos netos e bisnetos não reconhecem o bem dos avós? Eles não existiriam se não houvesse os avós, os bisavós, e não reconhecem. Tem outros não. Eu sei, por exemplo, no hospital, como netos e bisnetos, ou filhos ou filhas se dedicando aos pais, aos avós, aos bisavós. Mas tem algum? Me lembro uma vez uma bisneta, palhacinha. Quando a bisavó faleceu, fez escândalo e chorando. Eu amava muito a minha bisavó. Um escândalo, Deus não é justo. Levou-me. Sabe quando você não tinha a bisavó dela? 88 anos e meio. Verdade. E sabe o que eu... Nunca, aliás, uma vez, e a bisavó ficou lá 2 meses e meio, 3 meses, no hospital, uma vez ela veio lá, uma visitazinha rápida, palhaça, desculpe, mentirosa, a verdade deve ser dita, nunca amava, nunca foi visitar, uma só vez, agora fazendo uma palhaçada, só para chamar a atenção, vá ser boba, não se por... O padre Pedro, você não engana. Bem, desculpe, eu digo a verdade, porque a verdade tem que ser, para que outros não façam essas palhaçadas, como tem alguns nos mortos. Claro que todos nós temos sentimento quando morre um ente querido nosso, eu também chorei muito quando a mamãe faleceu numa cirurgia com 3 cirurgiões, no final uma embolia ou infarto fulminante, então, bem, chorei muito, mas não fiz nenhuma palhaçada, não é preciso, como tem alguns que falam, e desmaio, e não sei o quê. Tudo, desculpa. Bom, aí eu fico chateado, tá bom. Tá bom. Mas então, eu não gosto, a pessoa tem que ser realista na vida, saber aceitar. Essa velhinha, por exemplo, ali, 88 anos e meio. Mas para que mais vida se ela viveu bem? Essa neta essa bisneta que foi uma palhacinha, né? Somente para chamar a atenção. Porque eu vou morrer também, eu queria ser enterrada com a minha bisavó. Bota ela lá na sepultura para ver se ela aceita. Pega! Bota. Não é o meu assunto dizer. Então, quem é santo, santifique-se ainda mais. Então, os santos de hoje, Alderico, Anastácio, Bannock, Canuto Layard, e era rei católico de Fibra e foi mártir exatamente por defender a sua fé. Hoje também é o dia do leitor. Como é importante a pessoa ler bons livros. Tem pessoas que não aprendem nada do português porque não leem. Tem professores e professoras maravilhosos, mas tem alguns, se for para mandar escrever exceção, por exemplo, meu Deus do céu, não sei se a metade, botando 50 professores, não sei se a metade sabe escrever a palavra
exceção. E assim, em outras palavras, meu Deus, o português nosso está sendo jogado nas sarjetas, muitas vezes. E os santos de domingo nós celebramos o batismo de Jesus Cristo. É o dia de São Nicanor. Nicanor, também um grande santo, e São Guilherme, São Gregório X Papa, São Marciano, São Petrone, São Tomás. São Tomás também. E na terça-feira passada, o tempo passou tão rápido que eu me esqueci, inclusive, de colocar os santos também de terça-feira passada, que maravilhosos santos, que merecem os santos de hoje. Então, de terça-feira passada, Santa Emiliana, Santo Eduardo, São Simão Estelitas, São João Nepomuceno Neumann, São Carlos Marchoni, Santa Cira, Santa Sinclética. Bem, quanto aos reis magos, se nós abrirmos a Bíblia Sagrada, São Mateus, capítulo 2, versículos 1 e seguintes, nós sabemos que os reis magos receberam a mensagem por meio de uma estrela. E eles eram conhecedores, eram estudiosos da astronomia, dos cometas, das estrelas, das constelações. Aliás, eu sempre gostava, eu tinha um grande professor, um grande cientista conhecido, Padre Ronin Reis, que dava aula sobre astronomia. Eu gostava de ver os planetas todos num movimento maravilhoso. Olhando para aquela estrelinha, por exemplo, distante, parece um pontinho no espaço lá, mas a distância que ela está, e se você perguntar para um entendido, mesmo aqui na nossa Universidade Federal, e tal, ele vai dizer o nome daquela estrela, vai dizer o tamanho, mas aquela estrelinha pequenina, 12 milhões de vezes maior do que o Sol. O Sol, por sua vez, é 1.200.000 vezes maior do que a nossa Terra, todo o nosso globo terrestre. Então nós vemos, e quantas estrelas são? Bilhões e bilhões, num movimento constante, dentro das leis colocadas por aquele que nos criou, Deus, e bastaria uma estrelinha desta se chocar contra outra. Adeus Terra, adeus seres humanos. Eu me lembro, eu era estudante quando passou aquele cometa Halley. Eu tenho fotografia Halley, H-A-L-E-Y, Halley. Simplesmente, esse cometa, os cientistas astrônomos ficaram com receio que um pedacinho do rabo deste cometa se desprendesse, e o que é que seria do planeta Terra? Mas Deus é maravilhoso. Nós estamos vivos, estamos alegres, estamos dispostos. Agora, procuremos nós amar mais também a Deus. E esses astrônomos, 3, falei já um pouquinho terça-feira, Baltazar, Gaspar, que era de Conegra, e o outro, Melchior. Eles eram lá da região, aliás, eles não têm, porque não tem nada escrito, mas uns calculam que eles vieram lá da região do Mar Morto, outros calculam que eles tivessem vindo da região onde Jesus foi batizado, o Rio Jordão, e vieram guiados pela estrela, e quando chegou em Jerusalém, a estrela desapareceu. Por que desapareceu? Porque Deus não queria que o rei Herodes, sem vergonha, assassino,
soubesse onde Jesus tinha nascido, né? Ali eles foram junto ao rei Herodes. Onde é que nasceu o Rei dos Reis? Cristo Jesus, Rei de nossos corações. Está bem claro, se você abrir, por exemplo, São Lucas, está lá a passagem bem claro, onde eles fazem a pergunta para o rei Herodes. O rei Herodes, então, reuniu os sumos sacerdotes, mais os mestres da lei. Onde é que nasceu o menino Deus? Onde é que está isso? E eles disseram, está na Bíblia Sagrada. E tu, Belém de Éfrata, Belém de Judá, não és a menor de todas as cidades, porque em ti irá nascer o Rei dos Reis, o Rei do meu povo. Aí comunicaram para o rei Herodes. O rei Herodes então chamou os 3 magos. Olha, consta assim, e vocês vão lá, se informem bem a respeito, depois vocês façam lá a sua devoção, e depois vocês voltem e me informem. E o que aconteceu? Eles foram, e novamente a estrela apareceu, e pousou onde nasceu o menino Deus. Eles, nos diz a palavra de Deus, eles se prostraram, se ajoelharam e ofereceram os seus presentes. Ouro, dizendo que naquela criança é o Rei dos Reis. Outro ofereceu incenso, para dizer que é o Filho de Deus. O outro ofereceu mirra, a substância para não decompor o corpo tão facilmente após morte, para dizer que Jesus também era humano. Então ofereceram, e agora em sonho, nos diz a palavra de Deus, leia, em sonho, o anjo avisou para eles que tomasse outro caminho. E quando o rei Herodes então viu-se enganado, que os magos não vieram, ele mandou então matar todos os meninos menos de 2 anos. Mas também Deus cuidou do menino Jesus, veio um anjo, e o que é que disse? Está aqui bem direitinho na Bíblia, leia. Mateus, ou também São Lucas. Levanta, Tomé, levanta José, toma o menino e sua mãe e fujam para o Egito. Né? Então, prezados, amemos esse Cristo Jesus, que sempre quer o nosso bem, e os nossos telespectadores, que são muitos, Daniel dos Santos, Paulo Sérgio de Melo, e ainda Paulo Pamplona, Carlos de Souza e Ana, Augusto Marques, Rosana Vieira, Silva, Maria Regina Gazola, Ismael Melim, René Roberto Pepper, Juscelio dos Santos, Ariane Vieira Melo, Márcio Murilo Martins, e também ainda Ademar Arcanjo Sirimbelli e Mari, igualmente, que está em sintonia conosco. A todas e todos, então, que o Senhor Jesus esteja ao nosso lado para nos acompanhar, acima de nós para nos iluminar, atrás de nós para nos defender de todas as situações difíceis, à nossa frente, para nos apontar sempre o caminho certo, assim como a estrela apontava o caminho certo para os reis magos. E agora a bênção de modo especial para todas as pessoas enfermas, para todos nós que tenhamos um ano maravilhoso, 21, que a bênção da Trindade Santa permaneça sempre, bem como a bênção de Nossa Senhora da Saúde, do nosso anjo da guarda, e a bênção sobre esta água, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bebamos com muita fé e devoção.